Constituição de 88 deu às Assembleias Legislativas o poder de criar novos municípios. 8 anos depois, uma emenda constitucional lhes retirou esse poder. Resultado, há 14 anos que não se criam novos municípios no Brasil. Para falar sobre o tema, Palavra Aberta recebe o deputado César Ralum, do PPS do Tocantins. Seja bem-vindo, deputado. O senhor tem a ideia de apresentar uma emenda à Constituição sobre o assunto, é isso? Isso. Estamos trabalhando para concretizar esse projeto. Já estamos na fase de coleta de assinaturas e que, evidentemente, isso vai delongar algum prazo, no máximo de uma semana, e nós estaremos apresentando uma PEC. As Assembleias Legislativas criaram a sua instituição de representação, a UNALI, em função especificamente desse assunto, para que ela pudesse defender aqui, na Câmara Federal, esse projeto de devolver essa prerrogativa de legislar sobre esse assunto às Assembleias. Porque hoje as Assembleias estão falando sobre o quê? Título de cidadão ou nome de logradouro público. E legisla sobre o ICMS. Com a reforma tributária, se o ICMS tornar um imposto federal, o que vão fazer as Assembleias? Nós fomos tirando dela essas prerrogativas. E essa é uma das que precisa ser devolvida. E esse é um trabalho que eu quero apresentar, porque entendo que é importante até para o fortalecimento da democracia no país. Agora, deputado, quando foi a emenda número 15 que retirou esse poder das Assembleias, foi para barrar o que eles chamavam de farra na criação de novos municípios. Porque foram criados municípios que não podiam se sustentar. Como é que o senhor pretende encaminhar esse assunto para evitar esse desperdício, esse excesso? A sua colocação foi oportuna. No meu estado, tem um município que deve ser o menor município do Brasil, que tem hoje uma população de 1.500 habitantes. E foi criado há 20 anos atrás. Quando o Tocantins foi criado, naquela Constituição de 88, nós tínhamos pouco mais de 50 municípios. De uma canetada só se criou 40 novos municípios no Tocantins. Então, eu entendo que a farra de criação dos municípios não pode acontecer. Nós precisamos ter um regramento claro, com um projeto moderno e de desenvolvimento sustentável. Estabeleceram condições ideais. Nesta PEC que eu quero apresentar, eu estabeleço algumas condições, que já é parte de um parecer que havia no Senado Federal, de uma emenda proposta pelo senador Sérgio Zambiase, a pedido da UNALI, e que foi para o arquivo naquela casa. E por isso nós estamos querendo agora reviver com a PEC aqui. Mas daí eu coloco municípios na região sul, sudeste do Brasil e nordeste. Para se criar um novo município tem que ter uma população no mínimo de 7.000 habitantes. Na região norte e centro-oeste, 4.000 habitantes. Por quê? Porque é a região menos povoada. O sul e o sudeste é altamente povoada, a densidade demográfica é grande. Nós precisamos povoar onde o Brasil ainda tem muitas áreas a serem ocupadas e desenvolvidas. Como a Amazônia, por exemplo. Como a Amazônia, que está na região norte. Agora, quando o Juscelino Kubitschek trouxe a capital federal para Brasília, ele trouxe, não foi de bonitinho não, é porque ele queria ocupar uma região rica e despovoada que tinha no centro-oeste do Brasil. Então, nós precisamos fazer esse papel inverso agora. Outra coisa que é importante, para criar um município no Brasil, é preciso, e a PEC diz isso, que se tenha um estudo de viabilidade econômica daquele povoado ou distrito que está querendo ser emancipado. Se ele tem uma atividade econômica que lhe permite sobreviver sem ser exclusivamente pelo repasse do FPM. Porque, na verdade, quando você cria um município, você cria cargos. Você cria o cargo de prefeito, de vice-prefeito, de vereadores, de juiz, de promotor. Tem toda uma estrutura que sempre foi criada. Então, o FPM não é para sustentar isso. É para desenvolver os municípios, é para fazer investimento. Então, o município tem que ter uma atividade econômica. E, em último caso, não pode se criar um município sem que haja um plebiscito entre as partes interessadas. Ou seja, a que vai perder a parte do seu território e a que vai conseguir a sua emancipação. Feito isso, acho que nós estamos num ponto bem maduro para poder criar um município com desenvolvimento sustentável. Agora, deputado, existe realmente excesso de municípios no Brasil para o tamanho do país?
Dizem que o pior cego é aquele que não quer enxergar, não é? Então, eu não vejo por esse quadro. O Brasil tem 5.600 e poucos municípios, mas nós temos uma extensão territorial muito grande, nós somos praticamente um continente. E eu vou dar alguns dados comparativos. Os Estados Unidos, que tem uma extensão territorial ainda menor do que a do Brasil, pouco menor, mas é um país grande, tem 35 mil municípios. A França é bem menor do que o Brasil e tem 36 municípios. A média... 36 mil. 36 mil municípios. A média da extensão territorial de um município na França é de 22 km². A Alemanha tem 16 mil municípios. A Itália tem 9.900 municípios. E nem por isso são países atrasados, porque tem municípios demais. Eu acho que a emancipação leva ao desenvolvimento. Se você pegar, historicamente, todos os municípios recém-emancipados, todos tiveram um crescimento acima da média nacional. Se você pegar por estado, o meu estado do Tocantins é um exemplo vivo disto. Nos separamos há 21 anos de Goiás. Foi o último estado a ser criado. Olha o que é o Tocantins hoje, o que era 21 anos atrás. Foi bom para o Tocantins e foi bom para Goiás. Goiás perdeu o chamado peso morto, que era a região norte, e desenvolveu muito. E nós saímos do atraso e do abandono. Então, eu entendo que a redivisão territorial no Brasil ela deve ser feita, principalmente na região norte e nordeste do Brasil. E é isso que eu quero aqui defender. Vou lhe dar um exemplo. Desculpa interromper, tem 2 estados prontos para serem criados no Brasil, que são os estados de Carajás e Tapajós. Foi aprovado pelo Senado e o assunto está aqui na Câmara. O senhor defende a criação desses estados? Eu, por viver no Tocantins, por ter participado de toda a luta pela sua emancipação, jamais poderia ser contra qualquer projeto de redivisão territorial nesse país. Conheço o estado do Pará bem, porque é divisa com o meu Tocantins, já trabalhei na região do Pará, é uma região extremamente rica, onde a ausência de governo é vista a olho nu. E é preciso que haja realmente essa redivisão territorial. O Pará merece isso. Vou lhe dar um exemplo. Tem um município no estado do Pará, chama Altamira. Esse município tem 159 mil quilômetros quadrados de extensão territorial. É maior do que Portugal. É incrível o tamanho, né? Você tem no estado do Amazonas um município chamado Barcelos, que tem 122 mil quilômetros quadrados de extensão territorial. Se você somar Altamira com Barcelos, 2 municípios, dá praticamente 300 mil quilômetros quadrados, que é o tamanho da Alemanha, que tem 16 mil municípios. Então, essa teoria de que não vamos criar novo município porque já tem muito, isso aí não me convence. E a teoria também de dizer que criar muito município atrapalha o desenvolvimento, também não me convence. Concordo que os parlamentares da região sul e sudeste não têm atenção por esse assunto, porque são as regiões mais povoadas e mais desenvolvidas do Brasil. E é preciso eles entenderem que nós queremos a interiorização do desenvolvimento. A qualidade de vida que tem no sul e no sudeste, nós queremos para todos os demais brasileiros, porque todos nós contribuímos para fazer uma nação rica. Então esse é o motivo da nossa luta e eu espero poder discutir isso no plenário e que nós tenhamos aí a maioria dos parlamentares favoráveis a essa PEC. Muito obrigado, deputado. Infelizmente o nosso tempo acabou. Seja bem-vindo e volte outras vezes à TV Câmara. Eu agradeço a oportunidade. E para você que está em casa, muito obrigada pela audiência e a gente se vê em breve.